Bom, gente, então vamos lá. Campo elétrico. Esse vídeo aqui, na verdade, vale uma parte, a maior parte dele vale para o ensino médio e ensino superior também, tá? Para as duas, porque no fundo eu vou falar um pouco da teoria, né? E consequentemente a base teórica é meio parecida. Um pouco lá na frente que eu vou falar um pouco assim de uma notação mais vetorial e um pouquinho mais em relação o uso do cálculo diferencial, aí que realmente o pessoal do ensino superior é mais indicado. Mas, inicialmente, o pessoal do ensino médio também é indicado. Inclusive, existe um vídeo meu sobre campo elétrico, uma coisa mais elementar, bem indicado, bem focado para o ensino médio, né? Lá eu vou direto assim na equação de campo elétrico, você pode dar uma olhada aí no card, vou colocar na descrição. Também é válido, né? Mas quanto mais você estudar, quanto mais exercício você fizer, quanto mais você ler, vai ser melhor e você vai conseguir entender os conceitos de campo elétrico, principalmente de eletricidade. Bom, só para lembrar, né? Campo elétrico, né? Nós estamos falando de cargas elétricas e nós sabemos que existem dois tipos de cargas elétricas, as cargas positivas e as cargas negativas. A gente sabe que aqui na eletricidade, né? No eletromagnetismo, nós temos dois tipos de força elétrica, né? Você tem a força elétrica de atração e força elétrica de repulsão. Lembrando, né? Quando você tem cargas de mesmo sinal, você tem força de repulsão atuando, ou seja, uma positiva com uma positiva se repele, uma negativa com uma negativa também se repele, e cargas de sinais contrários se atraem. Então, uma positiva com uma negativa se atrai. Então, esses são os dois tipos de carga que nós temos aqui na eletricidade, diferente, né, da gravitação, que, por exemplo, nós temos lá o que nós chamamos de massa, pode ser entendida como uma carga gravitacional, uma propriedade da matéria, da mesma forma que carga também é uma propriedade da matéria. Então, só que lá na gravitação, você só tem um tipo de força que é uma força de atração, um pouco diferente daqui. Bom, e o conceito de campo elétrico é um conceito de campo, que na verdade a gente, desde o ensino médio, você tem esse conceito de campo, né? O que seria um campo? Algo em torno de um objeto que gere este campo. A ideia de que um objeto gere um campo, ou seja, perturba o seu entorno, essa é a ideia de campo elétrico, ou de campo, no fundo, né? Se você tem, por exemplo, imagina que você tem um corpo qualquer aqui, e se ele gera um campo, né, a ideia é que ele, de alguma maneira, ele perturba o seu entorno, né? Pode ser vetorialmente, pode ser, não sei, geometricamente, há uma perturbação. Ou seja, esse cara daqui impõe sua presença, vamos dizer assim. Ele impondo sua presença, outros corpos ou outros elementos que são colocados aqui no entorno sentem essa presença. E essa é a maneira de nós conseguirmos tentarmos medir, né, esse campo. Que tipo de perturbação é essa? Então a ideia é essa. Um corpo, um elemento, gera o que nós chamamos de campo no seu entorno, e quando colocarmos outros elementos ali, de certa forma a gente vai comprovar que ali aquele ponto está sendo perturbado por esse corpo. Então essa ideia de campo, né? E o campo elétrico é justamente isso, né? A gente verifica que uma carga elétrica, ela gera campo elétrico. Ela perturba o seu entorno de uma forma elétrica, né? Porque, na verdade, o que é de uma forma elétrica? Quando a gente faz medições, a gente observa que, no fundo, as forças que atuam nesse campo são de natureza elétrica, através dos experimentos. Então, como que a gente vai caracterizar isso? Então, a gente caracteriza com um conceito simples de carga de prova, né? Existe na gravitação o conceito de massa de prova. Então isso aqui é um campo. Como que eu sei que existe um campo gravitacional aqui? Eu pego uma massa e solto ela aqui. Então eu verifico que essa massa cai. Ou seja, essa é uma massa de prova, no sentido de que provou que aqui existe uma força de natureza gravitacional. A mesma coisa eu faço com a carga elétrica e com o campo elétrico. Consequentemente, eu vou com o conceito de carga de prova.
que, por definição, é uma carga positiva. Por definição, que eu vou chamar ó, de Q zerinho, né? Por definição, isso é uma carga positiva. A gente vai usar a carga positiva. Então, o que que acontece? Existe um cara aqui, que eu vou chamar de um Q, e vou dizer que esse cara é que está gerando o campo. Então, nesse ponto daqui, eu vou colocar essa carga de prova. E a pergunta que eu faço, na verdade, o que é a pergunta? São os meus instrumentos de medida. A pergunta que eu faço, que força está atuando nesta carga? Né? Que força? Como que essa carga aqui sabe da presença dessa outra? Porque se você observar a lei de Coulomb, simplesmente ela te diz que entre duas cargas elétricas existe uma força atuante. Vamos lembrar da lei de Coulomb? A lei de Coulomb diz o quê? Que força, né? Vamos botar logo a natureza vetorial, é o quê? 1 sobre 4πε0, né? Que no fundo é a constante eletrostática, que multiplica as cargas, seja a carga geradora e a carga de prova, sobre a distância, que eu vou chamar de R, tá? Sobre a distância ao quadrado. No ensino médio a gente usa D, aqui vou usar esse Rzinho minúsculo. Bom, só que eu estou escrevendo natureza vetorial, né? Estou escrevendo de uma forma vetorial, então eu tenho que respeitar a notação. A notação é essa, né? Você tem a carga geradora, você identificou onde está a carga de prova, né? Com esse vetorzinho aqui. Logo, esse vetorzinho, existe um Rzinho, né? Um vetor unitário. Né? Então, posso dizer ó, que esse vetor unitário está aqui. Eu posso transportar ele para cá só para analisar. Então, o que eu identifico é isso aqui. A força, que é a lei de Coulomb. 1 sobre 4πε0, ou K, Q vezes Q0, sobre a distância ao quadrado, na direção do vetor unitário R, R chapéu, né? Que é justamente essa direção aqui. Essa é a lei de Coulomb. Então, quando a gente diz o seguinte, essa carga está sentindo a ação de uma força, aí a gente, então, está começando a pegar quem vai ser o intermediário dessa força? Quem vai dizer que essa força está atuando ali? Quem vai dar essa informação para essa carga aqui? É justamente o campo. Né? Como que essa carga Q0, que é de prova, vai saber o quanto de força ela vai ter que reagir? Se é uma força de atração, se é uma força de repulsão, qual é a intensidade da força? Né? Qual é a força por unidade de carga que eu colocar aqui? Então, nota, a própria definição já me dá a unidade. Né? Porque o que eu estou perguntando? Qual é a força por unidade de carga que atua aqui? Isso daí, quem está me dando é o campo. Então, o campo elétrico, ele foi definido dessa maneira. O vetor campo elétrico, porque tem natureza vetorial, simplesmente vai ser o quanto de força está atuando numa carga. Então, por isso, força por unidade de carga. No caso, a carga de prova, que é 0. Então, essa é a definição de campo elétrico. Então, num determinado ponto, você tem um ponto apenas que, se você colocar uma carga de prova Q0 positiva, ela vai sofrer ação de uma força de natureza elétrica. E o campo vai ser dado justamente por isso, força sobre carga. E uma coisa importante também, se naquele ponto eu modificar a carga de prova, naquele ponto, o campo não muda, porque naquele ponto o campo é sempre o mesmo. Se eu modifico a carga, na verdade, o que vai modificar? A força que vai atuar nela. Porque isso daqui se mantém constante naquele ponto. Se você muda o ponto, aí aquele campo vai ser outro, né? Porque a gente vai ver depois que o campo depende da distância entre as cargas, e entre a carga e o ponto, né? Na verdade, a carga geradora e o ponto. Mas essa definição aqui me diz justamente isso. O campo naquele ponto é força sobre a carga de prova. E aí, se você observar essa definição,
a gente já pode tirar, inclusive, a unidade de campo, né? É só você ver que campo nada mais é do que força sobre carga. Então, por exemplo, no sistema internacional, no SI, é justamente, ó, como força é dada sempre em Newton, né? Carga, seja de prova ou não, carga elétrica é o Coulomb. Consequentemente, o campo vai ser força sobre carga. Então, Newton por Coulomb. Essa, então, é a unidade do campo elétrico. Tá? Newton, no sistema internacional. Mas em quaisquer outros sistemas, você sabe que vai ser sempre força por carga. Ok. Uma outra coisa interessante que a gente pode ver, antes de chegar numa equação que a gente chama para carga geradora, é o seguinte, é o conceito de linhas de força, ou linhas de campo. Linhas de força ou linhas de campo. É uma maneira, no fundo, da gente visualizar esse campo elétrico. Eu vou depois colocar uns inserts aqui de alguns experimentos que a gente faz no laboratório que a gente consegue visualizar essas linhas de força. Inicialmente são imaginárias, mas no fundo elas existem. Quando você faz os experimentos, você consegue visualizar essas linhas. E no fundo foi o Faraday, né? O Michael Faraday, que na verdade veio com essa ideia, né? De visualizar o campo elétrico através das linhas de força, das linhas de campo. E como que a gente verifica isso, né? Então vamos lá. Vamos pegar nossa equação novamente. Nossa definição de campo elétrico, né? E vamos pegar o seguinte. Vamos pegar agora uma carga positiva, geradora. Essa carga, então, é a geradora. Eu estou medindo o campo gerado por esta carga, que eu estou definindo agora como positiva. E a nossa carga de prova, por definição, é sempre positiva. Põe isso na cabeça. Então vamos pegar a nossa carga de prova e colocar ela aqui, ó. Nosso Q0. Nós temos aqui a distância entre elas, né? E vamos agora fazer a pergunta. Entre essas duas cargas, que tipo de força atua? Força de atração ou de repulsão? Né? Ambas são positivas, então uma força de repulsão. Né? Então você vê que quando eu coloco essa carga de prova aqui, Q0, atua uma força de repulsão nela. Claro que nessa carga geradora também atua uma força de repulsão, mas eu estou preocupado por enquanto, o meu foco está sendo aquela carga ali Q0, que é a carga de prova. E aí você vem para a definição de campo elétrico. Olha aqui a definição de campo elétrico, a definição vetorial de campo elétrico. Nessa situação, a força está se afastando, né, da carga. E o que acontece? Se você olhar matematicamente, essa equação aqui está me dizendo que esses vetores, ó, vetor E e vetor F, porque Q0 é um escalar, é a carga. Mas esses vetores aqui, eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Né? Então, naquela situação, ó, como o F está para lá, para fora, o E também está no mesmo sentido, porque, né, essa equação aqui tem que ser satisfeita, essa igualdade tem que ser satisfeita. Então, o que a gente verifica é que aqui existe também um vetor campo elétrico que tem a mesma direção e sentido de F. Então, ó, existe um cara que é um vetor campo elétrico que eu estou colocando na mesma direção e no mesmo sentido da força. E o que a gente tira daqui é o seguinte: esse tipo de campo criado por uma carga positiva vai ser sempre assim. Ou seja, sempre naquele ponto o campo elétrico vai ser representado saindo, se afastando da carga. Então nós dizemos que o campo gerado por uma carga positiva é um campo de afastamento. E se eu pegar um monopolo elétrico, ou seja, um polo, né, positivo, por exemplo, se eu pegar essa carga aqui sozinha no universo, o que acontece? Eu vou agora representar as linhas de força em função do que eu acabei de verificar.
que as linhas de força é como se fossem o suporte dos vetores, do campo vetorial. E numa carga positiva, no monopolo, você verifica até experimentalmente, que dos inserts já coloquei, eu vou colocar, que as linhas de força se comportam dessa maneira. Ó. Eu posso representar as linhas de força assim, ó. Onde o sentido das linhas de força, no fundo, estão dizendo o sentido do campo elétrico, do vetor campo elétrico. Justamente, ó, porque os vetores de campo elétrico nessa situação se afastam da carga, né? E aí eu posso representar, como é uma descrição vetorial, essas linhas de força, o vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, eu teria um vetor campo elétrico, tem o mesmo sentido, porque está saindo. Então, ó, aqui você tem um vetor campo elétrico tangente a essa linha que está saindo, está se afastando da carga, por isso campo de afastamento. Aqui também, aqui existe um outro vetor campo elétrico, né? Vou chamar de E1, que é diferente daquele E ali, porque aquele E é nesse ponto, né? Esse daqui é nesse ponto. Mas sempre tangente. Aí esse daqui é um E3, um E2, né? Já chamei. E2, sempre se afastando. Então, o campo gerado por uma carga positiva é o chamado campo de afastamento. Então, isso é um campo de afastamento. Então, é essa ideia mesmo, do campo se afastando da carga que está gerando. Vamos agora pegar o exemplo da carga negativa. Se a carga se a carga geradora for negativa, o que a gente vai obter? Né? Vamos apagar aqui rapidinho. Vamos lá. Agora a carga geradora é uma carga negativa. Vamos fazer o mesmo processo. Vou colocar minha carga de prova, lembrando, sempre positiva. Minha carga de prova aqui, né? Onde eu tenho aqui a distância entre eles. E o que eu verifico é o quê? Entre uma carga negativa e uma carga positiva, que é a minha carga de prova, gera um campo o quê? Gera uma força de atração, né? Então, nessa carga de prova, eu verifico que existe uma força elétrica de atração. E aí, o que acontece? Vamos de novo para a nossa expressão, a nossa definição de campo. Olha a diferença ali, ó, daqui, né? Observa que isso aqui tem que ser satisfeito. Campo e força têm a mesma direção e mesmo sentido. Então, nesse caso, para uma carga negativa, a direção do campo tem que ser a mesma direção e sentido da força, pela própria expressão. Então, você tem o campo, pela própria expressão, satisfazendo aquela expressão, tem que estar para cá também, ó. Tem que estar no sentido da força. Cuidado, tá? Não é a mesma, não são. Aqui eu não tenho a mesma intensidade da força dentro do campo, não é a mesma intensidade. Mas vetorialmente me diz que isso daqui tem a mesma direção e o mesmo sentido. Agora, claro, o valor numérico, a intensidade é outro. E aí observe então que quando eu tenho carga geradora negativa, o campo ele aponta para a carga. Então, nós dizemos que um campo gerado por uma carga negativa gera um campo de aproximação. Então, enquanto uma carga positiva gera um campo de afastamento, uma carga negativa gera um campo de aproximação. E aí, se eu pegar um monopolo elétrico negativo, como eu fiz ali, só que eu fiz positivo, eu vejo que uma carga negativa também gera um campo, as linhas de força são parecidas, porém, elas se aproximam da carga, né? Em cada ponto você vai ter um vetor campo elétrico associado que tem o sentido da carga. E as linhas de força têm esse sentido. Então, cada ponto aqui, ó, existe um vetor campo elétrico que se aproxima da carga. Então, aqui tem um E, né? Se eu pegar aqui um outro ponto, sempre tangente, aqui é um E1. E assim por diante. Então, esse tipo de campo é chamado campo de aproximação.
campo de aproximação. Então, uma carga positiva sempre vai gerar um campo de afastamento, uma carga negativa sempre vai gerar um campo de aproximação. Nós dizemos até, numa outra forma, as linhas de força nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Sempre assim, né? Essa é a maneira que a gente descreve o campo. Bom, acabei de mostrar, então, as linhas de força para as cargas isoladas, né? Para os chamados monopolo. Peguei para o monopolo elétrico positivo, monopolo elétrico negativo, a gente viu qual é a configuração das linhas de força. E se colocássemos as duas cargas, né? Uma positiva e outra negativa, como ficaria a configuração dessas linhas de força? Então, pegar uma carga positiva e uma carga negativa, e, consequentemente, cada uma está gerando campo. E como essas forças aqui, a força entre elas é de atração, as próprias linhas de campo, elas se combinam. E aí você vem com justamente o que você já sabe da configuração das linhas de força. O que a gente sabe? As linhas de força nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Então a configuração que eu tenho é uma coisa desse tipo, né? As cargas gerando seus campos, seus respectivos campos elétricos. Porém, ó, lembrando, ó, você tem as linhas de força nascendo aqui, ó, nas cargas positivas e todas morrendo nas cargas negativas. Porque gera campo de afastamento, gera campo de aproximação. E em cada ponto aqui tangente a cada linha, você tem associado um vetor campo elétrico que é tangente à linha e tem o mesmo sentido dela. Então você tem aqui um campo elétrico E1, você tem aqui, de repente, um que eu vou chamar de E2, aqui tem um E3, né? Tudo tangente às linhas de força. E eu vou colocar umas configurações aí, ó, dar esse espaço para colocar umas configurações, onde você vai ter configuração de carga de polo negativo, positivo, duas cargas negativas, duas cargas positivas, né? No caso de cargas positivas, as linhas, elas se afastam umas das outras, é como se as próprias linhas, né, sofressem uma repulsão entre elas, mas é o que nós temos de configuração das linhas de força. Bom, a gente pode agora ver o campo elétrico gerado pela carga geradora. Claro que o que a gente viu foi gerado por ela, mas a gente focou aonde? A gente focou na carga de prova. A gente sabia que existia uma carga que está gerando um campo, ou seja, ali eu quero saber se aquela região tem um campo elétrico. De repente eu nem sei quem está gerando. Eu quero provar se existe um campo elétrico. O que eu faço? Eu pego uma carga de prova e coloco ali. Então, esse início, né, essa definição inicial, foi justamente usar a carga de prova para verificar a existência de um campo. Então, eu peguei uma carga, claro que também gera campo, mas ela ficou como sendo de prova para provar a existência de outro campo. Outro campo gerado por outra carga. Então, inicialmente, essa carga de prova, a gente focou ali com essa carga experimental, essa carga experimento, né, que a gente usou para experimentar a ação do campo ali. Vamos agora tentar focar na carga que está gerando. Como que a gente, que tipo de expressão nós encontraríamos? Então, vamos para a definição inicial, né? Você tem que o campo foi definido como força pela carga de prova. E a ideia é que existe uma carga que está gerando e uma carga de prova, né? E, consequentemente, elas estão interagindo. Essa carga aqui, eu vou dizer que tem uma carga, tem um valor Q. No ensino médio, por exemplo, o pessoal gosta de diferenciar, né, para facilitar, chamar a carga geradora de Q maiúsculo. Mas tanto faz, é Q. Eu estou chamando a carga de prova de Q0. Bom, se você usar essa expressão, você tem o apoio da lei de Coulomb, porque, na verdade, a força de atração ou de repulsão entre essas cargas, o que seja, né, se for negativo, é uma força que
é a lei de Coulomb que consegue descrever. Então, se você lembrar da lei de Coulomb, que eu já coloquei hoje aí, né? Você tem que a lei de Coulomb é isso aqui, ó. 1 sobre 4πε0, Q vezes Q0, né? O produto das cargas, sobre a distância ao quadrado. Onde estou chamando de R a distância. E, vetorialmente, você tem aqui o R chapéu, para a gente deixar na notação coerente, notação vetorial coerente. Então, o que eu vou fazer é substituir na equação de campo elétrico o F, dado por isso daqui. Então, quando você vai substituir, você vai ter o F, que está lá, 1 sobre 4πε0, o produto das cargas, R chapéu, né, sobre a carga de prova. Simplesmente substitui o F na expressão sobre, né, carga Q0. Ora, se você observar, você pode fazer simplificação aqui, né? Porque no fundo, ó, esse Q0 pode simplificar com esse Q0. E a equação que se obtém é que campo é igual a 1, arrumando aqui, ó, sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado, R chapéu. Que é o campo elétrico gerado por uma carga pontual de valor Q. Nota que agora a gente focou em quem está gerando o campo. E, consequentemente, se eu mudar a carga geradora, eu mudo o campo. Então, essa equação está me dizendo justamente isso. Porque essa inicial, não. Essa aqui é a carga de prova. É que eu estou usando ela para mostrar se naquele ponto existe um campo gerado por alguém, por alguma outra carga. Aqui não, aqui eu estou focado na carga que está gerando. Então, realmente, se eu mudar o valor do Q, eu mudei o valor do campo gerado por ela. E aqui você tem o R chapéu, que justamente está na direção, né, do R, escrevendo vetorialmente, do R chapéu. E o campo também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Interessante, né? Essa coisa. Porque a lei de Coulomb também, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Porém, aqui só depende da carga geradora. Então, este daqui é o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Campo de uma carga pontual. É só lembrar, fazer uma analogia com o campo gravitacional. O campo gravitacional nesse ponto daqui só mudaria se eu mudasse a massa da Terra. A massa da Terra é a massa geradora. É análogo. Essa caneta aqui é a massa de provas. É análogo à carga de prova. Porque aqui, ó, se eu botar essa caneta aqui, qual é o campo aqui? É o campo que a gente conhece. Aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Né? Tá, e se eu colocar agora um outro objeto, sei lá, isso aqui, nesse ponto, eu mudei a massa, eu mudei o campo? Não. Eu mudei a massa de prova, agora é essa caixa aqui. Só que o campo continua o mesmo. O que vai mudar é a força, né? Porque aqui a força gravitacional é o peso desse cara aqui. Aqui a força gravitacional é o peso desse cara que é diferente. Porém, o campo, nesse ponto, é o mesmo, independente da massa. Então, a ideia é a mesma quando nós estamos falando do campo elétrico. Bom, gente, então fechando essa parte, somente para lembrar, antes de finalizar, que essa parte toda foi vista exatamente usando uma notação vetorial. E se você cair para o ensino médio, o pessoal do ensino médio que esteja assistindo, ou mesmo alguns problemas de ensino superior, você tem que lembrar o seguinte: na notação vetorial, o que você tem? Você tem que a lei de Coulomb é F igual a 1 sobre 4πε0, Q0, produto, sobre R ao quadrado, R chapéu. Essa é a notação vetorial. Só que na maioria dos problemas, principalmente ensino médio, você tem que levar em consideração que você, na maioria, não trabalha de forma vetorial.
Então você tem que lembrar que quando eu vou tirar o módulo desse cara, a lei de Coulomb ela fica com as cargas em módulo. Então, se eu não for trabalhar de forma vetorial, a lei de Coulomb é simplesmente F igual a 1 sobre 4π ε0, que na verdade é o K, vezes o produto do módulo das cargas sobre a distância ao quadrado, se eu chamar de R ao quadrado. Então, no momento que eu for trabalhar somente com módulo, somente com valor numérico, não me preocupar muito com a notação vetorial, as cargas devem entrar em módulo, né? Nessa forma daqui, no nível superior, e se você for para o nível médio, você, na verdade, você chama esse cara aqui todo de K, que é a constante eletrostática, e você tem a fórmula mais conhecida do ensino médio, K, o módulo das cargas sobre a distância ao quadrado, que é o que eu chamei de R. Então, lembrar sempre isso. E não só em relação à força, mas em relação também ao campo elétrico, né? Então, em relação ao campo elétrico, nós temos a mesma situação. Numa notação vetorial, você tem que E é igual a F sobre a carga de prova, na notação vetorial. Mas a partir do momento que você for trabalhar em módulo, o que acontece? Essa carga daqui, ela entra em módulo, né? Então, na verdade, se eu jogar o Q0 para lá, eu ficaria F igual a Q0 vezes E, né? E se eu for tratar isso em módulo, na verdade, eu teria que trabalhar com o módulo da carga. Então, em módulo, a equação que definiu o campo elétrico, ela fica escrita dessa maneira, né? Porque não existe força negativa, né? A questão do negativo, né, que a gente vai colocar, é justamente estar ligada ao vetor, né? A ter sentido contrário ao vetor unitário, R chapéu. E da mesma maneira você tem a equação de campo para uma carga geradora. Para uma carga geradora, né, a gente viu que a gente escreveu isso aqui, 1 sobre 4πε0, a carga geradora sobre a distância ao quadrado, R chapéu. Mas isso vetorialmente. Lembra que agora, se a gente está ou no ensino médio, ou se for trabalhar escalarmente, nós não vamos usar notação de vetor. Então o que acontece? Essa carga aqui tem que entrar em módulo também. Porque não existe campo negativo, né? O módulo tem que ser em módulo. Então, na verdade, se eu for trabalhar somente com o módulo, eu vou ter 1 sobre 4πε0, o módulo da carga geradora sobre a distância ao quadrado, no caso, R ao quadrado. Né? E aí você tem essa expressão aqui, né? Que no ensino médio, simplesmente você chama isso daqui de K, e a gente tem a expressão E, sem ser vetor, E igual a K, o módulo da carga geradora sobre a distância ao quadrado. Então é isso, senhores. Bom, a partir desse ponto do vídeo, o pessoal do ensino médio já poderia até, como curiosidade, se quiser ficar, pode ficar. Mas, na verdade, o pessoal do ensino médio seria além do pessoal do ensino médio. E aí, para o pessoal do ensino superior, no fundo é só mais um detalhe, porque os conceitos são os mesmos. A questão agora é porque a gente acabou de verificar o campo elétrico de uma carga pontual. Só que existem situações em que você tem muitas cargas, né? E aí, como que você vai conseguir calcular o campo elétrico dessas infinitas cargas? Se eu tiver, por exemplo, uma barra metálica toda eletrizada, né? O número de cargas que tem ali é muito grande. Então, como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou calcular o campo elétrico gerado, por exemplo, por essa barra? Ou por um disco totalmente carregado? Que técnica que eu vou usar? Que aí necessariamente você vai ter que usar o cálculo diferencial integral. Então, no fundo, o campo elétrico, nesse caso, a gente vai ter que tratar campos elétricos infinitesimais. E através das técnicas de cálculo diferencial, conseguir calcular o campo elétrico total.
E aí você tem os conceitos de densidade de carga. Então você tem densidade de carga linear. Ou densidade linear de carga. Geralmente a gente usa a letra lambda. O que é a densidade linear? É o quanto de carga está distribuído em um determinado comprimento. Então, na verdade, a ideia é de que é carga sobre comprimento. É o que a gente chama de densidade linear de carga. Cuja unidade é coulomb por metro. Coulomb por metro. Você tem o conceito de densidade superficial de carga. De carga. Que a gente geralmente usa a letra sigma minúsculo, que é carga sobre área, sobre a superfície. Então, por exemplo, num disco circular, por exemplo, ou numa placa retangular, você tem carga distribuída numa determinada área. Como que essas cargas vão influenciar o campo, né? O entorno com o seu campo produzido? E aí, ó, no sistema internacional, vai ser carga, que é coulomb, por unidade de área. E você tem o conceito de densidade volumétrica de carga. Volumétrica. Que a gente geralmente usa o ρ, que é carga sobre volume. Uma esfera, por exemplo, carregada. Então, no sistema internacional, a unidade seria a carga, né, que é coulomb por metro cúbico. Então, com esses conceitos e os conceitos de infinitésimos, né, de porção, ou seja, você vai ter que pegar uma amostra. É interessante que já tem um vídeo, já fiz um vídeo sobre o cálculo do campo elétrico de um fio finito. Dá uma olhada, devo botar um card na descrição. Está lá usando essas técnicas do cálculo diferencial. Você pega uma amostra de carga e você trabalha em cima do campo criado pelaquela amostra. Depois você integra e pega todas as amostras, todas as porções infinitesimais e no final você tem um campo total produzido por aquele elemento. E aí, nesse caso, o campo elétrico, no fundo, você vai ter que tratar de forma infinitesimal. Então, no fundo, a equação geral de campo elétrico é aquela. Você tem, na verdade, um dE. Você vai ter dEs produzidos, né? Campos infinitesimais produzidos. Que, no fundo, é a expressão do campo. 1 sobre 4πε0 dq sobre r ao quadrado. O módulo, né? Onde esse dq vai ser sempre a amostra, a porção de carga que você vai pegar, para poder fazer as análises e ver quais são os campos produzidos depois por toda a carga, todo elemento. Então é isso, senhores. Então, campo elétrico, dá uma estudada, teoria importante e a gente vai se ver. Beijo.